Fala aí pessoal, bom? Eu tô bom. Então hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é um tabu para muitos homens não aceitam sobre isso, mas é aquela ilusão que a maioria dos homens tem de ser o cara pegador, o cara que pega todas as mulheres. E eu não tô me tirando desse grupinho não, tá? Muito pelo contrário, eu tô aqui justamente para falar da minha experiência, o que eu já vivenciei sobre isso e aonde que isso me levou, né? Qual foi a reflexão, qual que é a lição que eu tiro disso tudo aí. Então, pessoal, eu sou um cara que eu tava parando para pensar aí esses dias, eu já me envolvi com muitas mulheres. Eu não tinha muito essa dimensão, não, mas aconteceu um episódio recente que um amigo meu ele veio me falar sobre uma pessoa e aí ele me perguntou se eu lembrava da pessoa, eu falei que lembrava e tal. E depois que me deu um estalinho, que eu pensei, falei, pô, eu já dormi com essa pessoa, né? Já tive relações com essa pessoa. E tinha esquecido, não estava nem lembrando. E aí eu parei para pensar e falei, pô, todas as mulheres que eu já fiquei, quantas mulheres que eu já fiquei, eu já fui um cara assim que era um praticante de sexo casual, né, por assim dizer, ficava com uma aqui, depois ficava com outra ali. E então parando para pensar assim, eu já fiquei com muitas pessoas. Vocês podem estar pensando assim, pô, mas né, esse cara nem é isso tudo, você nem é bonito, não sei o que. E eu concordo com vocês, mas a gente sabe que essa questão de conquista vai muito além da questão estética. Então tem a questão da confiança, tem a questão de você ter um bom papo, você saber manter uma conversa, né, ser uma pessoa interessante, que é algo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Tudo mudou para mim, a minha chave virou quando eu passei a ser um cara mais confiante. E para vocês entenderem um pouquinho melhor da minha história, na minha cidade nós tínhamos muitas escolas de ensino fundamental e um só colégio de ensino médio, que era uma escola grande que recebia todos os alunos. Então juntava aquele monte de aluno ali na mesma escola. E na minha época de ensino fundamental eu era um cara totalmente sem autoestima, sem confiança, então não preciso dizer que eu era um fracasso. E na minha época a gente começa a ter esse interesse em conhecer mulher e ficar com mulher por volta ali dos 12, 13 anos mais ou menos, né? Acho que hoje em dia, acho que até mais cedo, né? Mas na minha época era assim, por 12, 13 anos que começava esses assuntos mais de chegar em mulher, que os meninos tinham questão de sair, de ir para as festinhas para chegar em mulher. Então foi na época do ensino fundamental, e nessa época era derrota, só derrota atrás de derrota. E quando eu fui fazer essa transição para ir para o ensino médio, eu decidi que eu ia mudar de postura. Eu falei, vou entrar num colégio novo, vão ser novas pessoas, uma turma diferente, então eu vou mudar a minha postura ali, porque eu quero conquistar mulheres, né? Eu quero chamar mais atenção. E assim eu fiz. E de fato foi efetivo. Tá? No princípio foi devagar, não foi uma mudança radical também. Não é igual em filme, né, que você muda o visual, muda o penteado, sei lá, e já chega arrasando ali com todo mundo. Mas foi algo que foi progredindo à medida que eu ia ganhando confiança. Um fato que ajudou bastante também foi ter entrado para musculação. Eu comecei a fazer academia, eu estava com 15 anos mais ou menos e meu corpo teve uma boa resposta, eu desenvolvi cedo. Então até ali, eu iniciei ali, estava no primeiro ano do ensino médio, quando eu cheguei no terceiro, eu já cheguei no terceiro com um shapezinho bacana. E foi justamente no terceiro ano onde que eu deslanchei com essa parada aí. E fiquei com muitas mulheres, foi a primeira vez que, quando eu estava no terceiro ano, eu tinha o quê? 16 anos, foi a primeira vez que eu saí para uma festa e fiquei com várias mulheres na mesma noite. Eu lembro até hoje que eu fui para uma festa dessas festas de rua, de cidade histórica, e eu fiquei com 11 mulheres no mesmo dia. E aquilo para mim, assim, nossa, né, foi adolescente, você sabe, não me julguem, eu era um adolescente, mas aquilo foi o ápice para mim. E daí em diante eu entrei nessa entoada, que muitos homens entram também, de sair para conhecer mulher, ficar com o máximo de mulher possível. É, é, E o que eu tirei de lição disso? Porque não é que isso seja uma coisa ruim, necessariamente. Eu até acho que é uma experiência importante, que eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Mas o problema é que a maioria dos homens, assim como eu fiz, eles passam a viver em prol disso. Como assim? Então eu vou trabalhar para quê? Para comprar uma moto, para comprar uma roupa bacana, para ir para festa, para pegar mulher. Então eu vou viver em prol disso. Qual que é a próxima festa que eu vou? Aí vão chamar as meninas para fazer uma resenha. A gente fazia muita resenha em casa. Chamava as mulheres para ir e falava, leva bebida e fazia aqueles lanches. Tinha um amigo meu assim que a gente fazia resenha praticamente todo mês, uma vez por mês, às vezes até
até 2 vezes no mês, fazia resenha, chamava as mulheradas aí e tal, e era aquele negócio, você acabava vivendo em prol disso. E aí que tá o problema. São anos e anos que você fica fazendo isso. Não é um lance assim que você vive um pouquinho e depois para. Se fosse ótimo, né? Até esse é o recado que eu queria passar aqui. Mas é algo que você fica naquela entoada. E a gente sabe como que é caro. A não ser que você seja um cara que você, né, saia com as do job, né, que aí você já vai fazer aquele investimento nisso mesmo e pronto. Você sabe que é caro, porque você vai dedicar um tempo ali a conhecer aquela pessoa, você vai trocar uma ideia, vai conversar, vai interagir, depois vai levar para sair, vai levar para um restaurante, vai levar para uma festa, seja lá o que for, depois vai para um motel ou vai pegar um chalé, não sei. Enfim, tem todo um investimento. E aí você entra nessa entoada, porque você fica com aquela mulher, é igual eu fazia, eu ficava com uma pessoa, aí ficava 1, 2, 3 vezes, depois já aparecia outra pessoa, aí você, opa, e tal. Aí você já ia investir naquela outra pessoa para acontecer a mesma coisa. E isso criava-se um ciclo. E olha que eu sou um cara que eu namorei bastante tempo. Eu conheci uma pessoa nesse processo, namorei bastante tempo e aí fazia a mesma coisa com a pessoa, né? Trabalhava o quê? Para sair final de semana, levar a namorada para fazer as coisas, comprar presente para a namorada, fazer esse trem. Vivia em prol disso. E é aí que está o problema. Quando a gente entra nessa maré de ficar nessa maré de conquista. Teve uma época que eu estava até preocupado, que eu falei assim, cara, eu acho que eu era viciado em conquista, porque eu ficava com uma mulher, principalmente depois que eu terminei meu relacionamento, que foi um relacionamento longo, eu entrei numa entoada muito grande de ficar com uma, depois que eu me desinteressava, eu ficava com outra, e assim, ia pulando de galho em galho. E hoje eu vejo assim, o tempo perdido, todo investimento que eu tive, você investe não só dinheiro, você investe energia, você investe tempo naquilo ali. E enquanto isso, você está deixando outras coisas que hoje eu vejo a importância que tinham, vocês vão deixando de lado. A maioria das vezes o cara, ele não ganha um salário muito grande, igual quando eu era jovem eu não tinha um bom salário, eu ganhava ali um pouco mais de um salário mínimo, então você gastava tudo com farra, você não faz uma economia, você não guarda um dinheiro, você não investe em você, você não investe no seu conhecimento, você deixa de fazer muita coisa porque você fica dedicado àquilo. E eu não estou falando para você não fazer isso, eu até acho que é uma experiência importante, mas que essa experiência ela dure pouco. Não viva disso, não viva nesse mundinho. Aí que está o grande problema, as pessoas quererem se dedicar somente a isso e esquecer todo o resto. Então você acaba perdendo tempo. E aí só lá na frente, sabe qual que é o que eu tirei disso tudo? Sabe o que eu aprendi, o que eu ganhei com isso tudo? Com esse tanto de mulher que eu fiquei, que eu já tive convívio, que eu já tive relação? Nada. Você não tira nada disso. Você acaba até esquecendo. Você esquece até das mulheres que você ficou. Então, não tem proveito nenhum. Então, pessoal, não fiquem dedicados a esse tipo de atitude. Vivencie aquilo ali por um período, apenas para você ver como que é, se você tem esse desejo, né? Se você está nessa fase também, que se desenvolveu, está chamando a atenção, quer se dedicar um pouco a isso, fica ali um tempo, fica alguns meses. Eu acho que até que, como eu disse, eu acho até como uma experiência importante, porque eu já vi, por exemplo, pessoas que casaram muito cedo, casaram ali com seus 17, 18 anos, e lá pra frente começou a ter curiosidades, né, e acaba terminando o relacionamento, acaba separando ali do casamento, ou se envolvendo com outra pessoa durante o casamento, né, o que é ainda mais triste, porque não vivenciou e tem curiosidade. Tanto homem quanto mulher, porque mulher começa a sair, vai trabalhar, faz amizade, as amigas falam as coisas e as mulheres começam a ter curiosidades. E aí é onde que vai acabar indo para outro caminho. Então, quando a pessoa vivencia aquilo, ela entende o que é, ela vê como que é e depois voltar para a realidade. Não ficar se dedicando totalmente a esse tipo de coisa, não ficar preso àquilo, não viver disso, não se dedicar somente a isso. Invista em você, invista no seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? Deixe aquilo somente uma fase. Vá lá, veja, vai e veja, mas depois, põe a cabeça no lugar, volta para o lugar, porque senão tudo isso vai ser um tempo perdido. Como eu disse, lá na frente, você não tira nada disso.
Se você ficar com centenas de mulheres, você ficar com 2, 3, 4, é a mesma coisa, a experiência vai ser a mesma. Se você tiver uma namorada, né, às vezes é até melhor, porque aí vocês vão se conhecer, vocês vão entender os gostos de cada um, né, vão ali entender o que cada um gosta, o jeito de cada um, e você tem algo para compartilhar e você está construindo ali uma relação mais forte. Né? Mas se você também não está nessa vibe ou não achou alguém que seja legal de fato para você te dedicar, curta a sua vida sozinho mesmo, fique com alguém de vez em quando você sentir vontade, apenas não dedique a sua vida a isso. Pense nisso aí que eu estou falando, beleza, pessoal? Valeu mais uma vez, muito obrigado, até a próxima.